Os últimos dados do INCA, nós temos que, dentro de todos os cânceres do corpo, né, o câncer de boca ele representa 4%. É um valor bem expressivo. Bem expressivo. Em relação a homens e mulheres, nós temos uma proporção de mais ou menos 9,2 homens a cada 1.000 habitantes e 4,5 para cada 1.000 habitantes para as mulheres, né? Esses valores eles têm uma tendência a se aproximar cada vez mais devido à mudança de hábito das mulheres. Mas também esses dados eles são um pouco camuflados porque os homens eles têm um pouco de receio de procurar ajuda, então eles não aparecem na estatística. Eles só vão aparecer quando realmente não tem mais nada a se fazer. Primeiramente, você tem que saber fazer, né, uma autoavaliação. Sempre olhar para a boca se tem alguma coisa que está diferente ali do normal. Por exemplo, uma ferida na boca que não dói, mas que ali não cicatriza por mais ou menos mais de 2 semanas. Então é um sinal de alerta. Deve-se procurar um profissional que qualquer dentista ele está habilitado para poder identificar isso daí. As nossas faculdades têm disciplinas específicas para isso, então os dentistas, principalmente da nova geração, eles têm uma boa formação para que possam identificar uma possível lesão de câncer, né? Então, apareceu essa lesão que não dói, porque o câncer no início, pelo menos na boca, ele não dói, né? Não tem uma sintomatologia, porque são células próprias do organismo que estão se proliferando desorganizadamente. Então, elas começam a crescer, elas vão doer quando o processo está mais avançado, que começa a comprimir estruturas ali que causam dor, como os nervos. Aí passa a doer. Pessoas que têm muita afta. A afta, ela não tem associação com câncer, né? A afta dói, né? Então, o primeiro sinal de que você pode ficar tranquilo. Então, a área geralmente é avermelhada em volta, que dá uma noção de processo inflamatório, né? E que ela, com o tempo, ela vai cicatrizar, né? Então, a afta, ela geralmente está associada ou ao estresse do paciente, que ele vai procurar diminuir o estresse friccionando a mucosa com os dentes, isso vai ferir a mucosa e vai causar, ou alguns problemas estomacais que podem gerar afta, mas a relação afta e câncer, você pode dissociar que não tem nada a ver. A gente está trazendo assim, alguns questionamentos para a gente desmistificar o assunto, que às vezes as pessoas acabam fazendo uma relação. Por exemplo, a utilização daquela prótese que não encaixa direito, que vai ferindo ali a boca, é mito, é verdade? É a relação disso com a probabilidade de um câncer de boca? Bom, a gente pode falar em termos científicos, né? O trauma crônico da prótese ele vai causar lesões, mas que essas lesões elas não são cancerígenas ou não são cancerizáveis, ou seja, lesões que vão se transformar em câncer, né? Então, se a gente pegar, além de não ter nada comprovado na literatura científica, né? Se você pegar na população mundial, quantas pessoas utilizam prótese, né? Que são, na maioria das vezes, mal adaptadas. E quantas dessas pessoas desenvolveram câncer por causa disso? Eu não conheço nenhum. Você pode sim ter uma coincidência de ter uma lesão cancerígena embaixo de uma prótese, mas é uma coincidência. Não que aquela prótese, ela necessariamente, pelo trauma dela, causou aquele câncer, né? Então, você tem vários tipos de câncer. Por exemplo, você pode ter um carcinoma espinocelular, que é o câncer mais comum de boca. Todos os cânceres eles têm nome e sobrenome. O câncer é um termo geral. Então, a gente tem centenas, milhares de tipos de câncer. Então, o carcinoma espinocelular é o câncer mais comum de boca, que geralmente está associado ao fumante, né? Então, aquela pessoa usa prótese e fuma. Então, em algum lugar, a chance de ele desenvolver o câncer por causa do cigarro vai existir. Mas essa lesão pode aparecer por debaixo da prótese. Mas não foi a prótese que causou o câncer, e sim o cigarro. E aí, visualmente, você estava falando assim, primeiro é necessário que o paciente ele faça uma autoavaliação, para poder saber ali se tem alguma ferida, que não cicatriza, enfim. Aí a pessoa vai lá e olha que embaixo da prótese tem um ferimento. Certo. Como é que ele vai diferenciar esse ferimento como sendo um ferimento da prótese, como sendo um ferimento que pode indicar um câncer de boca? Pronto. Então, uma primeira coisa que ele pode fazer, né, que é muito difícil, é a pessoa deixar de usar aquela prótese. Que aquela lesão vai tender a regredir alguma coisa. Lesão de câncer não regride. O câncer não regride, ele só avança. Então, se você tira a prótese, né,
E aí tirou uma semana, aquela lesão, começa a tirar o que provocou a lesão, foi a prótese, aquele trauma ali constante naquela posição. Então, se você tira a causa, né, todo o processo inflamatório ali causado pela prótese, ela vai desaparecer. Então, a tendência é que essa lesão, ela diminua alguma coisa. Se ele não tiver capacidade de fazer isso ou não quer ficar livre, não quer eliminar o uso da prótese, ela procura o dentista e o dentista vai ser capaz de avaliar aquilo ali, dizendo o que é aquela lesão, se é causada pela prótese ou se é realmente um tumor maligno, que é o câncer. Aquele fumante passivo, ele também corre esse risco? Do mesmo jeito que o ativo, do mesmo jeito. Então, ele vai inalar, né, todas as toxinas que o cigarro ele promove, com diferença que o fumante ativo, além das toxinas, ele joga para dentro da boca o calor do cigarro, que é altíssimo, e aquele calor também, ele é um fator que provoca câncer. Que outros fatores causam Bom, o cigarro é o principal, né? O cigarro, o cigarro ele é composto de diversas substâncias, né? Que inclusive ácido sulfúrico, né? A própria nicotina. Então, o que essas substâncias fazem a princípio? Principalmente a nicotina. A nicotina ela impede a produção de vitamina C no organismo, né? E a vitamina C ela é responsável diretamente pela cicatrização. Então, começa a ocorrer um distúrbio na cicatrização. Então, aquelas células ali, elas ficam um pouco, vamos dizer assim, confusas. E elas começam a se proliferar de uma maneira inadequada. Para aumentar o potencial do cigarro, as pessoas que bebem também. Então, o álcool junto com o cigarro, eles têm um maior poder de causar o câncer. Esses são alguns deles, né? Em regiões que não estão exatamente dentro da boca, como o lábio, nós temos as radiações ionizantes do sol, né? Que é muito comum em trabalhadores rurais que não se protegem, antes mais, né? O pessoal do correio, né? Que hoje em dia existe um sistema de proteção, eles têm acesso ao protetor solar, antes deles saírem, eles passam, né? Mas lesões de lábio, que são lesões pré-cancerígenas, né? Do sol, elas são altamente potenciais para causar o câncer, né? São chamadas quilite actínica. Quando o senhor fala em lesões nos lábios, está falando de uma lesão que aparece como se fosse uma ferida ou uma mancha? Aquelas feridas do sol, quando, né, vai para a praia, não passa o protetor, que fere mesmo, né? Acontece aquelas feridas ali. Aquelas feridas são consideradas pré-cancerígenas, né? Então, existe a chance de desenvolver o câncer ali naquele local. Aquelas manchas que aparecem nos lábios. Exatamente isso. Também, porque gente, que não são exatamente feridas, mas assim, que acabam aparecendo as manchas mais escuras, justamente por pessoas que ficam muito expostas à radiação. Já ficaram muito expostas ao sol. A radiação ionizante ela é acumulativa, né? Então, se você passou a vida inteira indo à praia e não se cuidou, né? Você pode ter uma lesão lá para os seus 50, 60 anos, mesmo que deixou de ir para a praia, pegando aquela radiação. Então, ela está ali guardada na memória e ela pode ali desencadear uma lesão. Aí as pessoas passam ali manteiga de cacau. De tudo. Isso adianta? Adianta para não machucar, né? Para não, na hora de abrir e movimentar a boca. Mas preventivamente? Nada. A prevenção é o protetor solar, né? Fator 50 para cima. E aí, inclusive, por exemplo, tem aqueles protetores que são específicos ali para utilizar nos lábios. Isso. E aí as pessoas às vezes, não, mas eu tenho um protetor do corpo, pode utilizar no lábio? É melhor do que nada, né? Mas pode usar, lógico. Lógico que o protetor de lábio, ele vai ter uma aderência maior ao lábio, então ele vai permanecer mais tempo ali aderido. E o outro, ele é mais fluido, então quando a tendência, principalmente dos homens, passa a língua, né? Por causa do ressecamento, você vai acabar removendo ali o protetor. Por isso que existe o próprio para o lábio, que ele vai aderir mais como se fosse um batom.